Sem Jesus nós não somos absolutamente nada. Quero aproveitar inclusive a oportunidade, porque eu gostaria de contar para você uma parábola que Jesus contou para os seus discípulos. O que é uma parábola? O que é uma parábola mesmo, padre? É história. Jesus contava historinhas para dar exemplo, dizer o que queria nos ensinar de uma forma muito mais fácil, muito mais simples. Aliás, eu disse isso no começo. Tudo com Deus é muito simples. A parábola que Jesus contou é muito clara para nós. Vale refletir. Ele diz assim, tudo muito claro. Aliás, eu já disse para vocês que ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele usa de palavras simples, de histórias, para explicar aquilo que a gente acha que é tão confuso, que a gente acha que é tão difícil de entender. Essa história fala de como é que é o reino dos céus. Jesus nos conta de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha e combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia. Mais tarde o patrão saiu de novo, viu outros que estavam numa praça desocupados, convidou eles também para trabalhar na vinha, dizendo: vou pagar para vocês o que for justo. E aí eles foram. Quando foi no meio-dia de novo, o patrão saiu, e depois às 15h, e depois às 5, e sempre contratando mais trabalhadores para a sua vinha. Vocês conseguem imaginar a cena disso? O patrão saindo várias vezes ao dia e contratando trabalhadores para a sua vinha, não se importando com o horário e nem com o tempo que iam trabalhar. Pois é, nós estamos falando do desempregado, né? Tem mais. Já no final do dia, ele ainda encontra outras pessoas desocupadas na praça, diz a palavra, e aí ele pergunta o quê? O que vocês estão aí fazendo desocupados? E eles respondem: é porque ninguém nos contratou. Aí o patrão diz: vem vocês também para a minha vinha. Que espetacular esta palavra. Vocês não têm ideia da grandeza e da beleza desta parábola, dessa história que Jesus conta e que você conhece, mas talvez você não tenha entendido. Preste atenção, é para você hoje essa palavra. Vem vocês também para a minha vinha. Esta foi a parábola do patrão, que no final encontra os desocupados, já no final do dia na praça. Por que vocês estão fazendo aí parados? É porque ninguém nos contratou. Então ele diz: vem vocês também para a minha vinha. Talvez você esteja hoje arrasado. Talvez você esteja hoje arrasada porque até hoje ninguém te contratou. Saiba que Deus vai te contratar. Deus vai dar para você aquilo que ninguém deu. Deus é expert em fazer isso. Deus contrata. Deus acolhe. Deus abraça. Deus ama. Deus perdoa. Deus congrega. Deus chama. Deus confia. Deus contrata. Diga comigo bem forte: Deus contrata. Pode ser mais forte. Deus contrata. Deus contrata. Enquanto eu e você não queremos, enquanto eu e você desprezamos, enquanto eu e você colocamos rótulos nas pessoas, Deus não faz isso. Ele não vê o que está por fora. Ele vê a essência. E muitas vezes por dentro de uma cara feia, por dentro de uma pessoa talvez amargurada, diferente, esquisita, existe uma pessoa limpa, honesta, que ama, que é caridosa, que perdoa, que vê a vida e o mundo como nós não vemos. Que
coisa maravilhosa. O patrão contratou aqueles que estavam abandonados. E no final chama o administrador para que ele pague a diária, começando dos últimos até os primeiros. Todos por igual, diz a palavra. Esta frase é até um trocadilho que todos nós conhecemos. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os... Com Deus funciona assim. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Isso já não é mais novidade. Só que nós não vivemos isso. Nós conhecemos a teoria, mas a prática não funciona com a gente. Com Deus funciona. Talvez não funcione com você, não funcione comigo, mas com Deus funciona. Diga comigo bem forte: com Deus funciona. Com Deus funciona. Deus contrata. Deus contrata. Com Deus funciona. Com Deus funciona. Sabe por que Deus contrata? Sabe por que com Deus funciona? Porque Deus ama. Porque Deus perdoa. Porque Deus pensa diferente de nós. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. As vontades de Deus não são as nossas vontades. Os projetos de Deus não são os nossos projetos. Os sonhos de Deus não são os nossos sonhos. Deus contrata aquele que não foi contratado. Sabe por quê? Porque Deus perdoa. Sabe por que Deus contrata aqueles que não foram contratados? Porque Deus, além de amar e perdoar, é justo. Para Ele, o ideal seria que todos fossem contratados. Mas só que o mundo seleciona. Enquanto o mundo seleciona, Deus ama. O mundo seleciona, Deus ama. Diga junto comigo: o mundo seleciona. O mundo seleciona, mas Deus ama. Você não serve para o mundo, mas você serve para Deus. Curva a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Põe a mão no teu coração. E no silêncio desta oração, desta canção, desta reflexão, vai orando e vai pedindo para Jesus Cristo tudo aquilo que você deseja que aconteça com você agora. Diga: Jesus, eu não fui contratado. Eu estou em casa desesperado, desesperada, desempregado, desempregada. O mundo me seleciona, mas não me contrata. Mas eu tenho certeza, Jesus, e eu tomo posse desta tua palavra. A parábola que me fala exatamente como funciona a dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus é assim. É como aquele patrão que saiu para contratar funcionários. E ele sai de manhã às 9, depois sai meio-dia, sai às 3 da tarde, às 4, às 5, às 6. Ele contrata e diz: vem trabalhar na minha vida. Diga para Jesus Cristo: Senhor, eu quero trabalhar, Jesus. Eu quero tomar posse desta palavra que o Senhor me diz: vem trabalhar na minha vinha. E este patrão, ao final ainda, quando encontra várias pessoas desocupadas, desiludidas, desesperadas, pergunta: por que você está fazendo aí parado? E essas pessoas dizem assim: ninguém nos contratou, então vem você trabalhar na minha vinha. Escuta esta palavra de Deus que te diz: vem, eu quero te contratar. Venha trabalhar na minha vinha, eu preciso de ti. Eu quero fazer de ti um homem novo e uma mulher nova, um homem diferente, uma mulher diferente. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos contrata. Obrigado, Jesus, porque o mundo nos seleciona, mas o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus, porque eu tenho a certeza que hoje eu tomei e tomo posse de todas as tuas bênçãos e graças na minha vida. Obrigado, Jesus, e abençoe mais uma vez esta pessoa em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Palmas para Jesus.